Primeiro, eu quero, assim, agradecer a Mauro, a Ellen, a Alessandra, Silvana, Fabiana, Adriana, Cristina, a Jennifer, a Marciara, Eduarda, por vocês estarem aqui. Quero agradecer a vocês por vocês estarem aqui comigo para discutir uma temática que é tão pouco refletida no nosso país, no nosso Brasil, nos bastidores da escola, né? Então, eu quero, assim, agradecer. Eu vou passar alguns slides para historiar um pouco o trabalho da roda de conversa, lembrando que esse espaço da noite vai ser contemplado por mim, Maciara, a professora Marta Batista, e por vocês. Todos nós seremos protagonistas dessa roda de conversa. Afinal, é sobre autoconhecimento que nós vamos conversar. Jorge Mima gosta muito de convidar, quando eu estou em sala de aula, eu sempre convido meus alunos e alunas, quando a temática é autoconhecimento, eu sempre pergunto, qual o tempo que nós estamos tendo para nós? Qual o sentido que eu atribuo ao movimento de cuidar de mim mesmo? Não é? Então, eu vou deixar como provocação aqui, nessa roda de conversa, como estamos cuidando de nós. Somos educadores, somos professores, somos terapeutas, cuidamos do outro. E como é que está esse cuidado com a gente? Então, durante toda a nossa conversa, toda a nossa reflexão, fica aqui a provocação para pensarmos como estamos cuidando de nós, né? E, nesse momento, eu vou passar o compartilhamento de telas para a gente ir construindo o nosso diálogo. Se vocês se sentirem à vontade para abrir a janelinha, fiquem à vontade, tá certo? Para abrir, para a gente realmente fazer uma sala virtual, onde a gente possa olhar nos olhos de cada um. Mas se desejar ficar com sua janelinha fechada, não tem problema, certo? Deixa eu só aqui usar o compartilhamento de tela. Então, essa é a nossa nona roda de conversa, não é? Para algumas pessoas que é a primeira vez que participa desse projeto Movimento do Aprender, a roda de conversa ela nasceu na pandemia, naquele momento em que todos nós estávamos no sofrimento, o que fazer, essa escola foi para dentro de casa, e hoje estamos na nona roda de conversa. E por que o tema autoconhecimento na formação docente? Nós passeamos por muita temática, né? Passeamos sobre o lugar da fala, passeamos sobre as narrativas docentes, passeamos sobre a escola que queremos, e sempre, quando eu ia avaliar todo o nosso trabalho realizado, sempre ficava um movimento de angústia e de inquietação em relação ao professor, a sua exaustão, o seu cansaço físico, não é? Esse movimento pessoal na formação do professor. Afinal, todo o nosso movimento pessoal, né, ele perpassa no nosso fazer profissional. E foi aí que surgiu a questão do autoconhecimento na formação docente, né? A necessidade de abrirmos um espaço de escuta para ouvir mais esse professor, não é? Se formos pontuar Paulo Freire nesse momento, podemos trazer como presente para essa noite o poema Escola, não é? Onde ele diz que essa escola tem gente que pensa, gente que chora, o coordenador, o diretor é gente, todos nós que estamos nesse cenário escola somos gentes, né? Mas não podemos ser ilhas, não podemos apenas ir para a escola, para a sala de aula para produzir esse conteúdo, mas podemos sim passear pelo cenário dos nossos sentimentos enquanto professores. Mas enquanto professores que somos ouvidos, somos escutados, como a escola nos vê enquanto professor.
E o nosso diálogo, o nosso objetivo é exatamente esse, né? Refletir sobre o autoconhecimento na formação docente, né? Como se dá essa relação autoconhecimento e formação docente? Então, vocês vão observar que nossos slides, ele vai vir muitas provocações, muitas perguntas, né? E o tempo todo eu vou estar me convidando vocês a pensar, né? Como está esse movimento do autoconhecimento dentro de mim enquanto pessoa, não é? Antes de eu ser uma professora, antes de eu ser uma coordenadora, antes de eu ser uma terapeuta, eu sou a pessoa da Jorge Lima, como diz Tardif, né? Em Saberes Docente. Ele nos ensina que quando eu entro na minha sala de aula, eu entro com toda a minha humanidade, eu entro com todo o meu sentimento. A pessoa do profissional vai aparecendo devagarinho. Mas no mundo de tantas inquietações, de tantas cobranças, de tantas demandas, será que a escola alcança esse professor como pessoa? É sobre isso que nós vamos falar. Mas, como psicopedagoga, eu acredito que tem outras psicopedagogas aqui na sala, sabemos que a base da psicopedagogia é trabalhar por meio da pergunta. E eu comecei nossa aula de hoje fazendo perguntas. Como nós estamos cuidando de nós mesmos, não é? Porque a pergunta nos impulsiona a pensar. Mas nós temos tempo de pensar? Acordamos de manhã, tomamos café, preparamos o filho para ir para a escola, temos que adiantar o almoço. Temos tempo de pensar sobre nós mesmos, não é? Quando a gente pensa, nós produzimos sentidos sobre nós, sobre o outro e sobre aquilo que nós estamos fazendo. E sobre aquilo que nós estamos fazendo, como está o fazer docente do professor? Ele é muito cobrado? Ele é apenas o profissional que está na sala de aula para executar o conteúdo com seus alunos? Ele só trabalha de segunda a sexta dentro da escola? Será que esse professor consegue dar conta de seu lazer, de cuidar de si mesmo durante sábado e domingo? Como é que está a voz desse professor na sala de aula? Como está a nossa voz? Não é? E aí, quando a gente fala que o pensamento produz sentido, eu fiquei pensando, né? Pensar é pausar, é recuar, é se aproximar do nosso mundo interno, produzindo novos diálogos diante de nós mesmos e do outro. E lendo um pouco Freire e Edgar Morin sobre a questão do diálogo, né? Eu não posso dialogar querendo de imediato respostas. A resposta, quando a gente está falando de autocuidado, de autoconhecimento, há uma desconstrução para a gente pensar como é que está essa saúde emocional, essa saúde psíquica, essa saúde física, não é? Porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está trazendo o movimento do autocuidado, não é? Nos bastidores, né, antes de começarmos nossa aula, eu estava falando para quem já tinha chegado na sala que em outubro nós vamos fazer uma formação presencial para trabalhar a linguagem corporal do professor. Há um corpo engessado, há um corpo exausto, há um corpo cansado. E o autoconhecimento, muitas vezes, ele fica oculto, porque a gente trabalha apenas um conhecimento, a gente se apresenta enquanto profissional no sentido da nossa inteligência intelectual, e o nosso movimento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ele fica blindado, porque nós não conseguimos nos alcançar. E aí, para nos aproximarmos praticamente do próximo slide, do finalzinho dos nossos slides, que eu vou abrir para um diálogo a partir da fala da Maciara, Alicia Fernandes, ela traz para a gente que perguntar é situar-se no tempo e no espaço que nós ocupamos. E quando a gente ocupa nesse espaço de tempo físico, é aí que circula o desejo de conhecer, entre o que se conhece e o que não se conhece. Nesse movimento vai nutrindo-se o desejo de conhecer.
Eu fiquei pensando sobre essa necessidade de, enquanto professores, nos conhecermos, não é? É muito preocupante porque a gente reserva um espaço muito grande para os elementos objetivantes da nossa formação. Estamos o tempo todo em formação, cursos, pós-graduações, doutorados, mestrado, curso de extensão. Então, a gente está cuidando muito dessa formação acadêmica. E a nossa formação enquanto ser humano. Como está a nossa evolução humana? Nós, professores, temos o poder de aprisionar vidas e de libertar vidas. E a gente liberta por meio do diálogo. E só por meio do diálogo que a gente alcança o movimento da compreensão humana. Mas para a gente compreender o outro por meio do diálogo, é preciso dialogarmos com nós mesmos. E aí, querida sala de aula virtual, eu gostaria que vocês, junto comigo, se quiser printar esse slide e quiser escrever essas perguntas, eu estou te convidando a sala de aula, estou me convidando a pensar sobre essas perguntas para a gente avançar e evoluir na temática autoconhecimento, que são tão poucos fóruns de discussão que refletem o autoconhecimento. Quem sou eu? Como me vejo? Como me sinto? Como eu vejo o outro? Como eu me vejo diante do outro? De que maneira ocupo espaço no meu dia a dia enquanto pessoa e enquanto profissional? Como professor, como professora, tenho tido tempo para mim? Tenho cuidado de mim? Né? Então, essas questões aqui são provocações para aquecer todo o nosso percurso reflexivo, para nós aprendermos e para nós nos desestabilizarmos juntos, para pensarmos como tal a construção do nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, da nossa formação. Quando aprendemos, necessitamos relatar a nós mesmos aquilo que aprendemos. E o que estamos aprendendo sobre nós mesmos, não é? E aí eu trouxe essa setinha aí, que é a questão da percepção e da interpretação. Quando eu digo assim, eu estou muito cansada, a minha sala de aula está exausta, eu consigo até identificar o meu movimento físico, a minha exaustão, mas muitas vezes eu não consigo dar conta da minha necessidade de sentir a minha dor, a dor da minha exaustão. Então, eu tenho que produzir sentidos sobre a produção do meu conhecimento. Eu preciso, antes de interpretar como eu estou enquanto pessoa e profissional, eu preciso me perceber. E o sentido, ele nasce lá de dentro da nossa alma. O sentido também é sensorial. O sentido é a escuta afetiva que eu tenho sobre mim mesmo, né? Aí, mais uma vez, eu coloco aqui como provocação. Eu escuto meu paciente, meu aprendente, eu escuto meu aluno, mas qual o tempo que eu tenho de me dar colo? Qual o tempo que eu tenho de ter uma intimidade comigo? Né? Eu estou falando para pessoas nessa sala de aula que são professores, que lidam com vidas, que inspira vidas, que projeta sonhos. E quais nossos sonhos? Eu gosto muito de trazer Tardif quando a gente está falando de autoconhecimento, quando ele diz assim, o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos, uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de sua carreira profissional, na qual o professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que ele se insere nele e o interioriza, por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua consciência prática. E aí isso me fez lembrar que não basta ser professor.
eu preciso hospedar em mim, enquanto professora, não só o movimento dos conteúdos conceituais, acadêmicos que a escola cobra de mim. O que é que eu hospedo mais quando eu estou fazendo um planejamento para construir conteúdo com os meus alunos? Será que essa aula que eu vou dar, será que essa pesquisa que eu vou trabalhar com os meus alunos é desejante para mim? Não é? Eu habito nessa escola, mas essa escola tem habitado em mim? Eu tenho tido desejo de estar nesse espaço escolar? Ou eu estou indo porque eu estou empurrando com a barriga? Né? Então, essa temática autoconhecimento, ela é muito pouco refletida ainda nos fóruns escolares, e precisamos ganhar mais espaço de voz, né? De dar poder de uso ao saber do professor, não é? Eu trouxe algumas questões aqui sobre autoconhecimento, mas eu queria ouvir a sala de aula, vocês junto comigo. Autoconhecimento é preciso conversar. Mas, afinal, o que é autoconhecimento? É conhecer-se no mais profundo mergulho em si mesmo. Eu estava lendo uma citação de Edgar Morin em 1976, quando ele escrevia a necessidade do movimento da pedagogia, do movimento da sala de aula, trazer o professor para conhecer a si mesmo. Eu não posso conhecer esse meu aluno, eu não posso alcançar a dor do meu aluno, eu não posso alcançar a dor da família do meu aluno, se eu não consigo me alcançar. Eu preciso me conhecer. E dentro desse mundo tão líquido, segundo Bauman, onde tudo é muito rápido, onde tudo escorrega, onde tudo chega nas nossas mãos, mas passa muito rápido, não é? Esse mergulho que a gente precisa ter dentro da gente, escapole. E o dia de hoje, ele já se torna amanhã, porque a gente não consegue viver com intensidade essa relação conosco. Autoconhecimento é encorajamento. É preciso ter coragem para a gente se conhecer. Porque muitas vezes nós temos características, qualidades, que a gente quer nos investigar, a gente quer nos conhecer melhor, mas tem coisas que nós encontramos lá dentro desse mergulho, lá dentro desse oceano humano, coisas que a gente não quer ver, coisas que a gente sabe que é difícil de trabalhar. Então, autoconhecimento é preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para me quebrar, para me desconstruir e me refazer. O autoconhecimento é a investigação de mim mesmo. É um ato de coragem, é um ato de amor próprio. O autoconhecimento é um ato de coragem, de amor próprio, não é? Para eu trabalhar com o outro, com o meu aluno, eu preciso me trabalhar enquanto pessoa. Que a professora Jorge Mima, em suas aulas, sempre cita o que é estar diante do outro que confia totalmente em mim. Há um outro que confia muito na gente. Há um aluno que cria uma expectativa de se encontrar com essa professora na sala de aula, na escola, na segunda-feira. E a escola é um lugar que protege. A escola é um lugar que inclui. Mas como essa escola tem visto, dando visibilidade, trazendo o professor como o movimento do pertencimento nesse espaço. Eu habito nessa escola, mas será que essa escola habita em mim? E autoconhecimento é autoobservação, é a criação de vínculos. É dizer, eu estou aqui, eu preciso de mim. Não é? Sabemos que nesse momento, né, o conceito, todo o movimento da ressignificação da inteligência, não é? Ela passa pela solução de problemas. Ela passa, né, se eu consigo me alcançar na minha fragilidade, se eu consigo me ver que eu não consigo sair desse lugar, o que é que acontece? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude a encontrar caminhos. E encontrar caminhos é um movimento de uma inteligência emocional, de uma inteligência que inova
o meu fazer enquanto pessoa, né? E pensando nesse movimento de buscar intervenções que possibilite para que o professor o alcance enquanto pessoa, eu trouxe algumas narrativas aqui de alguns professores que eu fiz uma pesquisa com eles sobre o sofrimento, sobre a dor de viver essa pandemia, de saber como utilizar as ferramentas tecnológicas no início da pandemia, como nós choramos por isso, e com isso, né? E aí, temos aqui 4 narrativas que, para ampliar nossa conversa. Não consigo dar conta do trabalho e da casa. Imagina de mim. Eu achei essa narrativa perfeita para a gente ampliar nosso diálogo de hoje. E eu acredito que a professora Maciara, pedagoga, psicopedagoga, ela vai narrar um pouco para a gente essa dor, né? E eu acredito também que nós vamos nos identificar com a ilustração da sua fala. Uma outra narrativa. Compreendo que eu preciso estar bem para dar aula, mas as cobranças de conteúdo com os alunos são muitas. Termino dando aula, às vezes sem nenhum planejamento. Vou levando. Então, é possível, sim, que estejamos vivendo um cenário de ir levando. Mas não é ir levando porque eu não tenho competência profissional. É porque o tempo de me enxergar não está existindo para mim. E eu vou levando, e às vezes eu vou procrastinando, não só minhas atividades pedagógicas, profissionais, mas eu vou procrastinando uma relação comigo, um encontro comigo, e eu chego em alguns momentos, né, o ser humano chega em alguns momentos a ser clandestino de si mesmo, a ser um estrangeiro de si mesmo, quando ele não consegue trazer esse toque, esse mergulho dentro de si mesmo, que eu chamo o mergulho oceano humano. E uma outra narrativa docente. Gostaria que a escola pensasse também no professor. Conversar. Não somos robôs. Olha que forte isso. Olha que forte. Não podemos deixar que o outro nos veja como máquinas. Nós somos humanos para dominar a máquina, mas não somos humanos para sermos usados como máquina. Amo ser professora, mas me sinto abandonada. Isso é muito forte, porque a escola é gente, a escola é sentimento, a escola ela é vida, a escola é uma expectativa de sonhos, de decisões, de tomadas de decisões, quando esse adolescente chega no ensino médio. Não é? A escola é tudo. A escola é o lugar que protege. Mas o professor se sente abandonado nesse espaço. Por que será? Uma provocação. O lugar de fala. O principal no processo de aprender é conectar-se com o prazer de ser autor, com a experiência, a vivência da satisfação, o prazer de encontrar-se autor. Então, nós, professores, precisamos buscar essa autoria do pensar e do falar. Nós precisamos abrir espaço na escola para construirmos momentos de escuta. Precisamos disso. Precisamos clamar, precisamos trazer a nossa voz. Espaço de escuta docente. A Beatriz Coyes, ela nos ensina que só podemos trabalhar com o outro e conseguir que nossa tarefa seja eficaz se pudermos simbolizar nossas próprias dificuldades. E quais são nossas próprias dificuldades? Enquanto pessoa, como está a minha relação com o meu colega de trabalho? Como é que está a minha relação com a gestora, com a coordenadora da escola? Como eu me sinto diante de uma atividade onde a minha coordenadora me diz assim, isso é para segunda-feira e me entrega na sexta. E eu tenho que dar conta de várias e várias atividades. E o meu final de semana termina sendo
com a escola? Qual o nosso limite enquanto ser humano? Aonde é que nós podemos dizer sim e dizer não em prol da nossa saúde mental? Pausa para pensar agora, que eu vou passar para Maciar. Enquanto escola que nós somos, estamos possibilitando oportunidades de aprendizagem, de autoconhecimento para nossos professores? Quais conteúdos trabalhamos na formação com os professores? Né? Temos aí conteúdos de natureza, de linguagem, da ciência, das exatas. Ok. Mas quais outros conteúdos trabalhamos com os professores? Temos o ensino médio aí, que evolução, projetos de vida, mais fala para o aluno, mais vez para o aluno, perfeito. Quais outros conteúdos podemos acrescentar na formação dos professores? Afinal, na própria BNCC tem lá o que temos que trabalhar com os professores, autocuidado, autoconhecimento, mas há uma pressa da instituição, não é? Com os conteúdos acadêmicos. Qual a nossa compreensão de escuta diante do docente? Pausa para pensar agora. Eu vou passar para a professora Maciara. Nóvoa diz para a gente que existe um saber do professor que muitas vezes morre com ele, pois não há oportunidade de ser elaborado, de ser partilhado. E recentemente, né, uma das professoras que eu acompanho, ela estava numa reunião, e a reunião era apenas de conteúdos conceituais pedagógicos. E uma das inquietações dela era para mim, Josemina, eu tinha tanta coisa para falar que não era de pedagógico, não era de pedagogia, não era de conteúdo, mas nunca dava tempo. E aquilo que ela tinha para falar foi recuado, foi guardado novamente. Existe um saber do professor que muitas vezes morre com ele. Quantos saberes são ocultados? Quantos saberes nós engolimos enquanto professor? Qual o espaço do autoconhecimento na minha vida, sala de aula? Vocês que estão aqui comigo construindo essa reflexão. Qual o espaço do autoconhecimento na minha vida, na sua vida, na vida da escola, na saúde da escola? Perguntas e provocações. Enquanto instituição escolar, é possível possibilitar o autoconhecimento na formação docente? Enquanto professora, professor, consigo encontrar espaço para o autocuidado? Eu consigo visitar um parque? Eu consigo ir caminhando para a escola e mudar de rua, ou ir de bicicleta, ou ir mudar o percurso do ônibus, ou ir andando, ou pegar uma carona com alguém, ou ir de carro e encontrar algo diferente no meio do caminho, ver uma nova paisagem. Autocuidado é se olhar no espelho, é ter tempo para colocar um batom, é ter tempo para cortar o cabelo. O autocuidado é dançar em casa, como se fosse uma balada. O autocuidado a gente precisa fazer, mas muitas vezes a gente está sem força, porque o outro que está bem juntinho da gente não alcança nossas necessidades. Quais as dificuldades que eu preciso trabalhar em mim? Eu, Josemima, eu, Maciara, eu, Mal. Quais as minhas dificuldades? Como me vejo? Quem eu sou? O que significa estar diante do outro que confia em mim? Afinal, estamos em 2022, e em 2020 foi decretado a pandemia. Ficamos 2 anos dentro de casa, com o trabalho dentro de casa, com a escola dentro de casa, voltamos para a escola, voltamos para o trabalho, e voltamos mais ansiosos,
voltamos mais inquietos, voltamos exaustos. E a gente dizia, né? Essa pandemia a gente vai se amar mais, vamos ter tempo mais para a gente. Autoconhecimento é produzir sentidos. E quais os sentidos que estamos produzindo sobre isso? Tá? E eu gosto muito da Barbosa quando ela diz assim: alguém que se encontra na posição de ensinar precisa, além dos conhecimentos necessários para o referido ensino, conhecer mais a fundo a sua constituição como ser cognoscente e o seu próprio processo de aprender. Toffler, né, diz que estamos no tempo de aprender a aprender. Qual o tempo que temos para aprender a aprender? É que eu vou deixar para o final. E nesse movimento de provocações, não é? Você pode tirar minha filha aqui para sua mãe. Nesse movimento de provocações, nós temos a fala da professora Maciara, que é pedagoga, psicopedagoga. Ela vai trazer algumas narrativas da sua história enquanto professora de escola privada, de experiência pública. E eu, para organizar essa roda, o que valida essa roda hoje não é nem a fala da professora Georgina. O que valida essa aula hoje é a fala da professora que está em sala de aula, que ilustra suas inquietações. É essa fala que a gente está precisando validar nos congressos. E nesse movimento de fala, Maciara, eu te passo a fala para você construir o seu diálogo. Vamos abrir para a sala de aula e, na sequência, teremos a professora psicóloga, a doutora Marta Batista, para nos ensinar, né, trazer caminhos e possibilidades para a gente ampliar e discutir melhor o nosso autoconhecimento. É com você, professora Maciara. Boa noite, eu sou Maciara, sou professora, sala de aula, fui professora durante 32 anos na escola privada, né? Tive pouca experiência na escola pública, mas na escola privada eu posso dizer que eu tenho muita experiência, sala de aula, reuniões, alunos, problemas. E quando a Jorge Mima fala na inquietação do professor, eu me lembro, né, eu estudei muito assim sobre o Leonardo Boff, né? Ela falou Paulo Freire, aí ele me veio à cabeça. Né, o Leonardo Boff diz que tudo isso perpassa pelo cuidar, né? Ele gosta muito de trabalhar o cuidar, não só na escola, o cuidar em todos os momentos, né? E ele diz que as pessoas não possuem somente corpo e mente, né? Que o ser humano possui espírito, né? Tem a sua espiritualidade, que não é a religião, é a sua espiritualidade, né? E ele lança algumas coisas para a gente na fala dele. Ele diz assim: como ajudar, como pedir ajuda, né? É possível separar o trabalho de problemas pessoais. Ele diz: como não se comprometer com meus alunos e com a vida, e misturar aluno e vida pessoal. Então, essa é uma fala muito da escola. Aqui dentro da escola, você tem que deixar os seus problemas lá fora. Como o ser humano pode ter problemas e trabalhar e deixar os problemas lá fora? Não pode, né? A gente consegue, o professor, ele é realmente uma pessoa que precisa ser estudado muito depois, porque a mente do professor é uma coisa incrível, né? Como é que eu posso ter um filho com febre, internado, e de dar aula e deixar esse problema lá fora? Eu não posso. Então, o que é que eu preciso? De ajuda, né? Eu vou dar minha aula, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que uma coordenadora, uma amiga, me ajude naquele momento. Não, vai dar tudo certo. Qualquer coisa, deixa o teu celular comigo, que agora tem celular, né? Antes, quando não tinha, né? Qualquer coisa, eu ligo para você, você vai, eu fico tranquila. Então, acalmar aquele professor, né? Acalmar aquele professor naquele momento. Porque a gente, nem o ser humano consegue separar o trabalho, né? A psicóloga depois me vai explicar isso direitinho, se eu estiver errada, não consegue separar o trabalho dos seus problemas, né? A gente convive, né, com os problemas e o trabalho, né? A gente vai fazendo nosso trabalho
e vai lembrando dos problemas e vai fazendo trabalho, e assim a gente vai caminhando até a gente conseguir. Mas a gente não tem esse apoio da escola. Por quê? Porque muitas vezes eu falo eu, Marciara, como professora, eu me senti uma pessoa, não, eu dou conta, eu dou conta. Esse eu dou conta, vai acumulando, acumulando, e você sabe que não dá conta. Você precisa de ajuda, né? Então, assim, retirar essa carapuça de que eu dou conta, né, faz a gente ficar mais leve, muito mais leve, né? Porque essa história de eu dou conta, eu sei fazer, não, deixa que ela resolve, não, ela tira isso de letra, isso vai acumulando na gente uma percepção de que a gente é realmente forte. Ah, eu sou forte. E o que acontece com os fortes? Os fortes são os últimos a serem cuidados, porque a gente é forte, a gente consegue resolver tal problema, a gente consegue ensinar tal aluno a ler e escrever, a gente consegue resolver um problema com o pai, uma mãe que é problema, e a gente consegue, e esse forte, 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 você fica com esse peso e você não consegue, você precisa de ajuda. Ah, então, se você é forte, você tem pouca ajuda. Se você é frágil, todo mundo lhe ajuda, né? No sentido de que o ambiente escolar, a gente fica pensando assim, ah, mas eu preciso que alguém me ajude no ambiente escolar, uma coordenadora. E quem ajuda essa coordenadora? Então, ela também vai precisar de ajuda. Então, a escola tinha que ser um lugar de amparo, né, de aconchego. Tinha que ser um lugar onde realmente a gente fosse para a sala de aula, receber esses alunos que trazem uma bagagem imensa de dor, de sofrimento, de família, e a gente, às vezes, nem sabe, ou a gente sabe demais, que a gente convive mais com ele do que os pais. Então, é isso que a gente tem que aprender a filtrar, né? A gente tem que aprender a filtrar, a selecionar o que nos afeta, né? O que nos afeta, deixar de lado o que não nos interessa. Ah, falou alguma coisa querendo ser superior a mim, não é comigo, né? Então, isso é muito difícil. Claro, isso a gente vai precisar de uma ajuda, de uma terapia, de uma pessoa que nos diga, não, é assim é o caminho, você tem que fazer assim, você está certo, você está errado. Porque a gente pensa que só a gente resolve, mas a gente não resolve. Eu aprendi muito nessa minha caminhada, aprendi muito nessa pandemia, né? Era uma pessoa mais prepotente em relação eu faço isso, não, pode deixar que eu resolvo, tanto no trabalho quanto na família, mas eu agora estou mais leve, não estou bem ainda, mas eu estou mais leve, porque eu aprendi que a gente precisa de ajuda, né? Os fortes precisam de ajuda também. A Lúcia Helena Diniz, eu pesquisei sobre ela, e ela diz assim, ó, ficar atento não só às emoções dos alunos, mas também às suas. Se você não cuida de suas emoções, como cuidará das emoções dos alunos? Ela diz também, investimento emocional. A gente, para se cuidar, para fazer uma terapia, a gente precisa de quê? De tempo, de dinheiro, né? Muitas vezes a gente não tem esse dinheiro. O plano de saúde não cobre. Né? A gente tem, é uma coisa que dá trabalho, você se conhecer, é uma coisa que dá trabalho, mas é uma coisa que vai lhe libertar, vai lhe ajudar nessa caminhada, né? O papel do professor, além de pedagógico, tem que fazer tudo um pouco. O professor tem que ser dentista, o professor tem que ser a babá, o professor tem que partir a maçã, tem que partir a laranja, tem que ensinar a tarefa, né? O professor, ele faz tudo na sala de aula, né? Então, enquanto isso, você tem que cumprir um planejamento, as páginas que estão marcadas para aquele dia. Então, assim, é um movimento muito grande da vida de um professor durante 4 horas. E quando você está nessa escola, você vai para uma reunião, as reuniões geralmente são muito boas, você reflete, você conversa, algumas pessoas falam, pelo menos, eu falava demais, então algumas pessoas falam, outras ficam caladas. Por quê? Eu não vou falar nada, vai servir de nada. Né? As pessoas ficam com medo até de se expor. Por que as pessoas têm medo de se expor? Porque têm medo de perder o emprego. Né? Se eu tenho muitos problemas, como é que eu vou ficar com um professor desse cheio de problemas numa escola? Né? Como é que esse professor não está bem, está dando aula? Não vai dar certo isso. Vamos ver, vamos resolver. Então, o professor ele tem medo de perder o emprego. Muitas vezes ele se cala, ele sofre, né? Ele está com um problema imenso, às vezes uma mãe que está no hospital para morrer,
às vezes é um filho que ficou doente em casa, às vezes é um dinheiro que você não tem para tomar um café da manhã, você não sabe o que vai almoçar, mas você tem que estar lá firme, forte, sorridente, né? Porque você precisa do emprego. Então, assim, eu acho que esse papel do professor, esse autoconhecimento, tem que passar pelo cuidado. A gente precisa de cuidado, não só o cuidado de cuidar da beleza, cuidar da sua roupa, cuidar da sua alimentação, você precisa do seu cuidado emocional, que é o principal para você ser um bom professor e ficar na sala de aula. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Está dando certo? Né? Então, eu queria dizer também para vocês que o professor, o novo, como a Georgina já citou, ele diz que o professor precisa de apoio, acompanhamento, se conhecer para ajudar o seu educando e encontrar uma pessoa que ajude a se cuidar. Se você não encontrar na escola, você tem que procurar essa ajuda, como eu já falei. Então, a gente vai levando, né? Vai levando, e chega um dia que a gente não aguenta, tanto na escola pública como na escola privada. Eu acho que a escola privada, não trabalhei na pública, só algumas substituições, mas eu acho que a escola privada, ela suga da gente tudo que ela puder. Você não tem o seu sábado, você não tem o seu domingo, porque o seu sábado, o seu domingo, é para você corrigir prova e elaborar prova, é corrigir tarefa, é fazer um projeto. Então, você não tem vida. E quando você está numa reunião, que termina uma reunião belíssima, e está todo mundo feliz, o que é que a sua coordenadora diz? Em geral, não são todas, tá, gente? Ela diz, gente, agora acabou a reunião, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas agora vamos deixar os problemas lá fora e vamos fazer o nosso trabalho. É isso, assim, o professor tem sempre que deixar os problemas, deixar as dores, deixar os sofrimentos, deixar as angústias, para poder funcionar dentro da escola. E, para mim, isso não funciona. Para mim, isso é um problema que interrompe a nossa vida. E o que é que acontece com a gente? Depressão, ansiedade, insônia. Né? A gente fica num sistema que muitas vezes tem que tomar um remédio, tem que fazer uma terapia, que realmente uma terapia é uma coisa indicada, e a gente vai levando, vamos deixando as coisas acontecerem, porque eu estou na instituição. Né? E como a gente precisa de cuidado, eu peguei 2 refrões de uma música chamada O Homem Também Chora, do Gonzaguinha, que diz assim, guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os torne refeito. Então, assim, o professor é esse guerreiro, né, que a gente escuta muito. O professor é um guerreiro porque enfrentou muita coisa na pandemia. Realmente, nós somos guerreiros, mas nós precisamos de ajuda. Nós precisamos muito de cuidado. Obrigada. Obrigada, professora Maciara, por suas Qualquer coisa eu posso contribuições. responder, tá? O que nos afeta, né, na tua fala, o que nos afeta, né? Então, seguindo esse diálogo, nós vamos convidar a professora Marta Batista para continuar com essa reflexão, e na sequência, após a elaboração da fala dela, nós vamos abrir, né, para trazer nossas inquietações e as nossas contribuições nesse fórum aqui de aprendizagem sobre autoconhecimento. É com você, professora Marta, psicóloga, doutora, especialista na área hospitalar e especialista também em saúde mental dos professores. Teve um projeto lindo aí na pandemia que contribuiu bastante com a escuta dos professores. Então, acredito que você tem muito que acrescentar nessa roda a partir das suas narrativas. É com você, professora. Gratidão, gente, gratidão mais uma vez de poder estar aqui, né? Realizei esse acolhimento com vocês, Georgina, que me convidou, Maciara também, poder contribuir, né? De uma forma bem legal com todos vocês aqui neste momento. Eu gosto muito da teoria, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as
teorias, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? E o que vocês trouxeram aqui neste momento foi a questão do cuidar, né? Cuidar de quem cuida. O professor também faz isso, né? Ele cuida do outro, mas ele esquece de cuidar de si. Ele se preocupa com o outro, esquece de se preocupar consigo mesmo, né? A dificuldade que ele tem porque ele leva trabalhos para casa e ele às vezes abdica de muitas coisas, de muitos momentos com os familiares para poder estar corrigindo prova, para poder estar junto com seus familiares, de poder fazer um lazer, né? Então, cada vez mais a gente encontra pessoas assim, em depressão, ansiosas, com algumas síndromes, como a do pânico, o medo até mesmo de sair de casa, né? Porque ele está tão habituado com aquele trabalho, aquela quantidade de trabalho, que parece até um robô, né? O professor, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que escrever, ele tem que estudar, ele tem tanta coisa, ele se preocupa tanto com o outro, que ele esquece de se preocupar consigo mesmo, de se cuidar, né? É tão linda as palavras, né, delas agora, do autocuidado. Se preocupa e ele tem que ter uma atenção, porque o professor é pai, é mãe, é psicólogo, é educador, é professor, é tantas coisas, né? Porque a educação antigamente ela começava em casa e se completava na escola. Hoje em dia a educação é toda dentro da escola. Agora imagine se o professor, esse profissional de excelência, se ele não cuidar da sua saúde mental, se ele não for buscar o seu autocuidado, ele pode entrar numa síndrome de burnout, um estresse terrível, o trabalho todos os dias, aquela rotina exaustiva, que é até mesmo para alavancar um pouco o seu salário. Então, o professor, ele fica assim, ele tem que se trabalhar dia e noite e dia, de domingo a domingo, sem descanso. Então, cuidar do outro e esquecer até de cuidar de si mesmo. Então, a gente tem que começar a quebrar tudo isso. E, além disso, a questão da inclusão social, né? Que às vezes os docentes não foram nem preparados para receber aquele aluno que ali se encontra e detectar um monte de situações, um monte de síndrome, transtorno, espectros, né? Que às vezes não está nem preparado. Então, como é que ele lidar com essa inclusão dentro da sala de aula, se nem os próprios alunos, se nem os próprios colegas estão preparados para receber aquele aluno? E o professor, meu Deus, o professor ele tem que aguentar aquilo tudo, principalmente se for um professor de escola pública. Se for um professor de escola particular, na escola particular se tem a vantagem porque você ganha um apoio, né? Você ganha uma pessoa que está ali lhe apoiando, lhe ajudando. E na escola pública, como é feito isso? Como é feito esse trabalho? Então, se o professor ele tem uma sobrecarga imensa, e se ele não cuidar de si, ele não tem condições de cuidar do outro. O professor ele tem que ser visto como, vamos dizer, um ícone, porque é um ícone dentro de uma aprendizagem, dentro de uma educação, dentro de uma educação total, integral. Porque eu vou repetir novamente que antes a educação se começava era em casa e hoje se completava na escola. Hoje em dia a educação está sendo toda na escola. Os pais eles não se preocupam mais em educar porque tem os professores que educam. Os alunos eles não se preocupam mais em estudar porque eles sabem que passa. Então assim, a educação está se tornando cada vez mais sem educação, sem respeito, e a sobrecarga recai todinha sobre os ombros e as cabeças dos professores. Quando a gente tem professores que estão aí em depressão, ansiosos,
alguns transtornos, com algumas síndromes. E agora vem a pergunta, a minha inquietação diante disso. O professor cuida dos alunos. O professor cuida não só de um aluno, de vários alunos, dentro de uma sala de aula. E quem é que cuida deste professor? Quem é que toma conta dele? Quem é que, na hora do seu sofrimento, que vai lá estender a mão, o ombro, para dizer, eu estou aqui, pode chorar. Diante de uma turma com 50, 60 ou até mais alunos. Né? Tem que dar todo esse suporte. Então, hoje em dia, nós estamos no Setembro Amarelo, certo? Que Setembro Amarelo deveria ser de janeiro a janeiro, ou de setembro a setembro, ou de novembro e assim por diante. Então, é um índice muito maior de depressão, é um índice maior de ideações suicidas. Muito mais a questão da saúde mental. É olhar o outro, é acolher o outro, é olhar o outro como ser humano, é ter o respeito pelo outro, e não simplesmente não observar tudo isso. E às vezes o professor, ele está ali querendo conversar com a pessoa e às vezes ele não tem com quem ele conversar. Porque não se tem suporte na escola de um profissional para ouvir o professor. De ouvir aquele cidadão, aquele ser humano que está precisando ser acolhido. E está precisando ser ouvido. Porque ninguém tem tempo. Eu tenho que dar conta dos meus alunos. E eu não tenho tempo de ouvir você, colega. Eu tenho que estar dentro da sala de aula e eu não tenho tempo de ouvi-lo. E muitas vezes aquela pessoa ali está precisando de um ombro amigo, está precisando conversar, está precisando desabafar. E quem é que ouve? Quem é que escuta? Ninguém. Então a gente precisa dessa questão de humanização e de sensibilização para com o outro. Perfeito, mas como? Então, eu trago para vocês aqui várias indagações, várias inquietações. Porque nós precisamos segurar a mão do outro. E principalmente nesta época, neste momento, que nós todos, independente que sejamos, precisamos ser acolhidos. Precisamos cuidar não só do outro, mas de si mesmo. Precisamos usar de sensibilização e de humanização para com o outro. Então, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Gratidão, gente. Passo novamente para vocês. Obrigada, professora Marta. E trazendo um pouco a fala da Maciara e um ponto que você trouxe para abrir para nossos colegas de sala, né? A Maciara trouxe uma frase que eu fiquei pensando, não é? O que nos afeta? Porque, assim, afetar vem do afeto, e a falta do afeto vai afetar algo em mim. Alguém vai ficar indiferente comigo, porque não chegou de forma afetiva, não é? E uma outra questão que pensando nisso, que você trouxe para a gente, Marta, é quem ouve o professor, quem escuta o professor, não é? Então, eu penso, enquanto ouvinte agora, né, trazendo minhas inquietações aqui para a sala, não é nem mais a palestrante, não é a pessoa, a professora da Jorgemima, mas eu fico pensando, quero jogar para a sala de aula agora, para vocês enriquecerem aqui nossa conversa. Eu penso que o maior desafio de manter essa escola viva em pleno século XXI é aquecer as relações humanas, é buscar o movimento do diálogo para reinventar essa escola, não no conteúdo apenas conceitual de um movimento acadêmico, mas enxergar que nesse espaço
tem pessoas. E nessa sala de aula tem pessoas, tem gente que pensa diferente. Penso que muita gente se identificou aqui com algumas questões. E o que é que vocês pensam sobre essa temática? Vamos abrir agora aqui o movimento para a gente trazer nossas inquietações. Teremos 20 minutos para esse diálogo, para essa reflexão. Está aberta aqui nossa sala. Josemima. Por favor. Mauro. Boa noite mais uma vez, pessoal. Fico muito contente sempre de participar dessa roda de conversa. Gostei muito da fala de Marciara, assim como da de Marta também, todo o campo teórico bem colocado aí por Josemima. Excelente. De onde eu estou tomando como início a fala de vocês duas e estou chegando aqui a uma conclusão. Uma conclusão, não sei se alguém já tomou essa conclusão, enfim, mas a escola hoje é um ambiente hostil. A escola é um ambiente hostil. Hostil para o profissional, para o professor. E veja, e olha a nossa carga de responsabilidade para não tornar a escola hostil para os nossos estudantes. Eu lembro muito bem, num desses momentos que nós tivemos, em que a grande pergunta, a grande questão era: como é que vamos fazer com nossos alunos após a pandemia, quando começarmos a recebê-los? O que é que a gente vai fazer? E aí veio à tona uma criatividade imensa que é nossa do professorado, das professoras, certo? Então, aquela responsabilidade, poxa, o que é que nós vamos fazer? E aí vem os brinquedinhos, aí vem as bolas, balão de festa, e aí vem uma série de elementos de criatividade, de bichinhos, de palhacinhos, para poder tornar a criançada, o adolescente, para poder recebermos com uma qualidade emocional que nós não pudéssemos passar para eles. Porque, é claro, nós estávamos, como ainda estamos, como bem colocou aí, com depressão, com dificuldades emocionais, mas nós estamos aí, e aí eu estou dizendo que a escola é um ambiente hostil, porque nós não estamos transferindo diretamente o nosso estado emocional. E olha que isso eu considero até um certo perigo, porque nós não estamos nos tratando, mas nós estamos disfarçando que estamos tristes, disfarçando que estamos tristes por diversos motivos, né? Disfarçando porque, de alguma forma, porque estamos depressivos, porque estamos ansiosos. Nós estamos no disfarce e sorridentes, entende? Então, essa escola, ela é um ambiente hostil. Essa escola, ela não é um ambiente agradável para nós profissionais, e nem tampouco para nossos alunos. De alguma maneira, certo? O nosso estudante, ele vê isso, ele observa isso. De vez em quando você escuta uma fala de algum estudante que pergunta: professor, eu, pelo menos minha área, eu tenho escutado muito isso. A seguinte pergunta: professor, o senhor está bem? Eu tenho escutado muito isso de alguns, ou seja, ele está percebendo alguma coisa em mim que eu passei para ele, eu transmiti para ele, e ele sacou e ele perguntou: professor, o senhor está bem? E olhe, e a criançada, você sabe que a criançada lá, a meninada lá de 3 anos, 5 anos, vai juntinho de você e pergunta, e faz de alguma forma alguma pergunta, algum questionamento que envolve você, que toca você. É necessário, do ponto de vista da escola pública, algumas medidas nesse sentido de amparar o professor para que se possa ter um profissional qualificado. E na escola privada,
é preciso, sim, que se faça um trabalho forte com os profissionais, com a coordenação, com o dono da escola. Ele precisa ser sensibilizado, mostrar que ele tem um profissional ali, humano, como bem colocou aqui com Leonardo Boff, humano, esse é até um título do livro, demasiadamente humano, né? Esse profissional todo, ele precisa ser visto, inclusive pelo dono da escola. Obrigado. Que bom. Professor, o senhor está bem? Fiquei pensando nisso. Professor, o senhor está bem? E eles estão percebendo, alcançando nossas dores, né? Nossas inquietações, nossos alunos. E outra coisa que você trouxe, que eu fiquei pensando, Mauro, um cenário hostil, não é? Que a gente está disfarçando a nossa tristeza, a gente está disfarçando a nossa dor, a nossa insatisfação, a nossa angústia. Estamos sendo racionais. E muitos saberes não estão sendo compartilhados, como diz Nova, está morrendo com a gente, com o professor. Professor, o senhor está bem? Então, dentro desse professor está bem, quem é que tem mais para contribuir aqui nesse diálogo tão relevante sobre autoconhecimento? Nós vamos até 9h15, são 8h45. Alguém mais gostaria de trazer a sua fala? Nelly está com a mão levantada. Fala, Nelly. Nelly, por favor. Fala. Nelly, seu microfone está fechado, viu? Você está com a fala, talvez você tenha falado, mas você não percebeu. Microfone fechado. Eu acho que ela fechou a câmera. Tem alguém que quer falar, trazer suas inquietações? A nossa Josineide na sequência. Que prazer tê-la aqui, Josineide. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim, sim. É interessante que o momento muda, mas a fala dos professores permanecem muito iguais nos cenários formativos, vamos dizer assim, né? Eu sou palestrante também, formadora de professores, e essa angústia ela é realmente pertinente ao grupo geral, vamos dizer assim. Mas existe uma fala que me incomoda, é que às vezes nós queremos vivenciar uma escola ou por saudosismo, aquela escola que nós estivemos nela. E as crianças não vivem nessa escola onde nós vivemos. E eu digo que eu carregava muitas angústias na escola que hoje a gente, às vezes, vislumbra como quase perfeita ou como a escola que seria a ideal para todo sempre, amém, vamos dizer assim. E para cada momento, penso que vamos ter as dificuldades, porque a sociedade ela muda e a escola ela não tem mudado. É discutido já há bastante tempo, e eu acredito que nós já tenhamos até em um outro momento falado sobre isso, dessa falha no processo de formação de professor, onde ele não se dá de forma contínua, onde ele tem as extensões, onde a gente vai buscar essas lacunas que deixaram de ser preenchidas, vamos dizer, na nossa formação, na nossa graduação, e por falta mesmo da síndrome ali do vazio, tem algo ali que não me completa e eu vou buscar
e não se dá conta, nós não nos damos conta que somos eternos aprendentes e que não somos eternos aprendentes. Acredito que em grande maioria aqui estamos entre educadores e psicopedagogos, né? E ainda assim relativamos o nosso processo de aprendizagem, de autoconhecimento, de conhecimento para com o outro. Há essa falta de respeito consigo, né? Quando eu coloco aqui, e esse cuidado com o professor e com o outro professor, que é o meu colega da sala ao lado, que muitas vezes se torna meu inimigo, porque eu não dou a mão, eu não dou um bom dia, eu não tenho um bom acolhimento. E o eu, professor, como é que anda? Será que eu sou realizada na profissão ou eu também só quero mero salário, ou o que eu ganho, ou eu vou fazer, vamos dizer, eu estou no meu terceiro turno, né? E isso me faz feliz? Isso está me fazendo feliz? Hoje eu posso dizer que eu estou extremamente cansada, mas eu estou muito feliz. Então, cabe essa autorreflexão aos profissionais, porque eu vejo um jogo de muita culpabilidade e até essa coisa meio sabática, né? de autoflagelação, do professor coitadinho, do professor que não se arruma para dar aula, do professor que não se cuida e que altamente ele se coloca para o outro professor como um fracassado, para o outro aluno como um fracassado. E por isso nós estamos tendo aí uma defasagem enorme de pessoas que não querem seguir a profissão, porque é uma profissão muito doída, muito sofrida, e muito, e muito, e muito, e que parece que as pessoas que estão na profissão não são felizes. E parece que eu às vezes, me sinto uma pessoa fora. Eu já estudei aqui com a Fabiana, já tive o prazer de ser aluna da Josemima, e parece que eu vivo num mundo, vamos dizer assim, a Alice no País das Maravilhas, porque eu sou uma pessoa imensamente feliz no que faço. Claro que eu tenho umas dificuldades e não ignoro as dificuldades que é enfrentada no dia a dia. Agora há pouco eu estava conversando com a turma da educação de jovens e adultos, que eu me encontro gestora no momento, e dizendo que eu tenho que domar um leão e um zoológico inteiro por dia. Mas isso me faz feliz, isso ainda me realiza. Será que também não cabe uma autorreflexão do prazer no fazer docente? Será que não cabe perceber? Porque quando o marido não é bom, o companheiro ou a companheira não é bom, a gente deixa, a gente se separa, a gente faz um divórcio. E por que o professor não muda de profissão? Por que ele tem que nascer professor, vamos dizer, tem que ter uma graduação de professor, percebe que não é feliz naquela área e passa a sua vida até a aposentadoria no muro das lamentações? Isso também é uma ausência do autocuidado, do autoconhecimento. Então, é necessário que nós tenhamos essa habilidade de não somente ver o outro professor que chega com a cara feia ou do outro professor que não está muito bem, mas e eu estou muito bem, eu tenho prazer no ato de aprender, porque quando eu estou aprendendo, quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, é um movimento de ida e de volta, né? E ter a consciência que, me perdoe, eu vou falar até o sincericídio. Eu já dei muitas formações em algumas escolas, até de professores que estão presentes no grupo, e quanto professor, a prática não era de um psicopedagogo. Então, aonde se encontra Paulo Freire nessa praxis que a gente tanto reverbera, que a gente tanto quer fazer, tanto quer cobrar, e na prática não somos, não fazemos e ficamos somente no desejo? Aí a psicóloga poderia até entrar nesse cenário, né, nesse diálogo, e falar por que o professor ele insiste no não prazer.
Será que é uma vingança? Agora eu vou falar como o José Pacheco. Ele está na profissão por amor, claro que nós temos o salário, ou por vingança? Será que é um ato de vingança? Na verdade, eu acredito que é por amor, e muito. Mas, infelizmente, diante do que ele passa, do sofrimento que ele tem, da maneira e das decepções, aí o que que acontece com ele? Ele perde totalmente o interesse, vai perdendo o estímulo, né? E para ele não é fácil. Isso, lutar tanto, 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 e não receber apoio de lugar nenhum, nem de casa, que é dos filhos, nem do próprio trabalho, né? Então, ele se sente totalmente desamparado. Eu acredito que seja por aí, viu? Aí cabe o não mudar, e o não mudar, e essa dificuldade do mudar, de ir para uma outra área, né? De rever, de fazer uma outra especialização, de rever a sua atuação. É, Eu acredito que. Posso falar? pode, sim, por favor. Eu acredito que a sua fala, assim, ela é um pouco pertinente no momento, mas eu fico pensando, quando uma pessoa está numa sala de aula, numa escola, que lhe paga bem, que você tem um trabalho, você trabalha feliz, que você trabalha com acompanhamento, com ajuda, com trocas, né? Sem inimizades. Quando você trabalha em um local que você está feliz, você continua nesse local. Mas se você está num lugar que você trabalha, mas você precisa desse emprego, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer um outro curso, a pessoa tem 3 filhos, tem 4 filhos, a pessoa toma conta de sua casa, ela está nessa escola. Verdade. Ela vai trabalhar infeliz e não tem um apoio, né? Por que você tá, o que é que está passando com você? Não tem um apoio de uma pessoa que possa transformar essa infelicidade dela. Mesmo ela amando a profissão, ela ganha pouco. Muitas pessoas conseguem realmente sair da profissão de professor e caminhar para outros locais, ser palestrante, dar curso, ensinar em faculdade, ensinar em outros lugares, fazer outras coisas. Mas muitas não têm condições. Elas permanecem, principalmente as pessoas que fazem concurso, né? A pessoa faz um concurso, ela vai deixar o concurso dela, mesmo ela sofrendo, não vai, porque sofrimento tem todo emprego, não é só na escola. Aqui nós estamos falando da escola, do sofrimento do professor, porque nós estamos falando do professor, mas todo profissional, em qualquer área que seja, eu tiro por exemplos que eu tenho de família, fez uma faculdade, não cumpriu, está fazendo outra, está fazendo outro curso. Então, essa inquietação sua em relação a pessoa que está trabalhando, está infeliz, realmente é de se pensar, mas a gente tem que pensar também pelo lado da pessoa enquanto professor. Uhum. Professora, com licença, eu Sim, demorei está um pouco falando. Por favor, Nelly, Nelly. desculpe naquele momento, porque eu não consegui acessar de imediato o microfone. E diante de todas essas falas, eu lembrei de um comercial, quando começou a mudança, a reforma do ensino médio, que cada estudante dizia o que queria ser. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser arquiteto. E no final, uma mocinha dizia, eu quero ser professora. Sacudia os ombros e dizia, isso é o que eu amo, é o que eu quero, é o que eu gosto. Mas era como se o que passou para mim na fala daquele comercial é que você é professor. Ninguém liga, ninguém gosta, não é uma profissão de status, mas é o que eu amo. Então, aquilo me chamou bastante atenção. E eu tive muitos anos na sala de aula, na rede pública, tanto na particular como na rede pública. E em 2017 passei a ser coordenadora. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Fui para alguns encontros de coordenação, né, de várias coordenadoras. Meu professor não faz isso, meu professor não faz aquilo, meu professor não quer nada, era o que eu ouvia. E eu não era a coordenadora, eu estava naquele momento, porque sou professora, somos professores, a gente está naquele momento em alguma função, mas somos todos professores. E quando voltei para a sala de aula, de fato, eu comecei a ouvir os professores, um
que era taxada como louca na escola, eram problemas que ela tinha, porque eu percebi bem na fala de Marciara que ela diz assim, a gente não deixa o problema, não. Para onde vamos, levamos aquele problema. Agora, é a forma como vamos conduzir onde estamos. Então, o mais importante que eu acho é o professor ter a sua identidade. Não é você dizer, é o que eu amo e sacudir os ombros. É o que eu amo, é o que eu gosto e eu tenho que lutar por minha identidade enquanto professor. E aprendi com a professora Josemima, enquanto sua aluna no curso de psicopedagogia, que eu tenho que estar no chão da sala de aula com uma lupa, com um fone de ouvido, com um microfone, né, tudo no virtual, para ouvir e ser ouvida, né? Ouvir e ser ouvida, porque lembro bem também de um poema que diz, eu não sou você, você não é eu, mas eu tenho que ser eu vivendo e convivendo com você. E também quero, assim, encerrar lembrando do belíssimo poema de Paulo Freire, que ele diz, a escola não é ilha. A escola não é ilha, né? Ilhas separadas. Nós temos que estar juntos, ouvindo um outro. A escola é o espaço que não deve ser hostil, nem de jaulas. A escola é o espaço que deve ter asas, para que os nossos estudantes voem, né? Ganhem asas. E, consequentemente, estarmos satisfeitos, como diz, não só pelo salário, mas por amor, por vontade e por lutar por nossa profissão. É o que eu penso. Mais alguém para a gente ir organizando essa síntese, né? Quanta coisa boa. A Eduarda pediu a fala. Eduarda, por favor, Eduarda. Boa noite a todos, a todas, né? A todos temos o Mauro, né? Quando eu pedi a fala, a Ciara, Mauro, Marta haviam falado. E eu vi no Josineide, eu até tirei minha mãozinha, eu disse, e agora? Né? Porque concordo com a fala de todos, né? Os professores realmente precisam desse autoconhecimento, precisam conhecer-se, né? Precisam respirar, precisam ter voz, sim, concordo plenamente. Mas quando o Josineide falou, eu pensei em outros professores, sabe? Que do meu conhecimento estão ali, fizeram um curso, né, uma especialização, pela facilidade, muitas vezes, de entrar numa escola. Uma escola que ela não procura uma qualificação, ela procura um robô. Entra na minha escola e faz o que eu mando, sabe? E pelo salário, que muitas vezes é muito, para essa pessoa, ela se sujeita a ser esse robô. Ela não consegue ter voz, ela não consegue gritar, ela não consegue pedir socorro, ela não consegue pedir ajuda. Mas será se, como Josineide falou, será se ela está ali porque realmente quer se entregar? Será se ela está ali porque ela gosta realmente daquilo que faz? Porque eu venho lá, quando eu fiz a minha faculdade de pedagogia, quando eu fiz a minha faculdade de psicopedagogia, hoje faço uma de neuropsicopedagogia, eu vi muitas colegas ali interessadas no certificado, simplesmente nisso. Hoje eu faço cursos e eu vejo muito isso. Primeira coisa que se pergunta, tem certificado? Sabe?
Aí eu pergunto, por que não do conhecimento, conhecer, né? Porque eu acredito que o conhecimento, ele abre portas. Eu acredito que o conhecimento, ele faz você ir a vários caminhos. A Gemina, quando começou com a roda de conversa, ela disse, eu comecei na pandemia. Quem diria? Eu me lembro bem quando ela disse assim, eu não sabia mexer em nada. Eu não sabia nada de tecnologia. Quem ajudava, quando ela começou, né, que eu comecei a assistir, era a filha dela. Não sei se ainda hoje ajuda ou se ela já dominou essa tecnologia. Mas ela foi em busca. Ela foi em busca de aprender. Porque ela queria transmitir. Ela queria, porque é dela, aprender e compartilhar. Porque certamente ama o que faz. Não está ali por um salário. Porque quando temos o conhecimento, a gente briga também por esse salário. A gente vai em busca de coisas melhores. O professor hoje não tem voz, porque muitas vezes a escola quer currículo de professores robotizados. Maciara, conheço Maciara, fizemos faculdade junta, muitas vezes tirava do próprio bolso para fazer algo diferente. Esse professor é o professor que almejamos, que idealizamos. Não estou dizendo que tem que tirar do bolso, eu só estou dizendo da entrega, né? Então, concordo com as colegas, como também concordo com os Josineide. Há professores e professores. Precisam de ajuda, sim. Eu digo precisam, gente. Eu já fui professora, mas atualmente eu estou como psicopedagoga e como professora particular. Mas eu vejo essa dificuldade que o professor está tendo de jogar conteúdo de alunos que vieram de uma pandemia, que não aprenderam nada, que não absorveram nada, estão na luta, é cobrança dos pais, é cobrança de coordenação, e ele não consegue falar. Mas o conhecimento abre portas. Eu sei que é difícil pagar um curso, é difícil, mas a tecnologia veio para nos conectarmos. Josemina faz um trabalho desse fantástico, gratuito. Então, que alguns professores, desculpa, agora eu faço, a Josineide falou de um sinceródromo, não me lembro, não me recordo bem a palavra. Sincericídio. Que não se façam de vítima. É difícil, mas que tenham voz, que vá à luta, sabe? Maciara é uma baita de uma guerreira, é uma profissional que, quando não sabe, vai em busca de aprender. Jasmina conheci, que eu disse, fiquei encantada, que transmite algo para a gente de uma forma tão singela, mas tão forte, sabe? Que assim, como se estivesse abrindo a mente. Então, que tenhamos conhecimento para que possamos abrir portas, para que para que a gente consiga falar, exigir. Olha, eu sou gente. Olha, eu preciso desse tempo. Olha, não pode ser assim. Não dá tempo ser assim. Que sejamos fortes, mas não tão fortes
que não precisamos de um acolhimento, de um abraço, de olhar para o outro chega dando patada, a gente, opa, o que é que está acontecendo? Posso te dar um abraço, né? Sejamos parceiros, porque aí sim, aí eu acredito que vamos ter a educação dos nossos sonhos. Obrigada. Gente, eu poderia até falar assim, quem gostaria de falar agora, mas eu estou assim tão inquieta, mas encantada, porque surgiu nessa roda de conversa um novo fórum de temática, viu, professora Josineide Teotônia? O discurso da autoflagelação, né? Qual a representação social que a escola faz dessa formação docente? E eu fiquei pensando aqui sobre um texto de Alicia Fernandes, né, que quando a criança não quer mostrar o conhecimento, ela oculta, porque se ela mostrar que sabe, ela vai ser cobrada. E se não mostrar que não sabe, também vai ser cobrada do mesmo jeito. Então, em algumas situações, a criança recua e não se mostra. E a gente tem que trabalhar com essa criança possibilidades para que ela mostre o seu potencial. E trazendo essa reflexão para a docência, é possível encontrar na escola, nos corredores das nossas formações pedagógicas, o professor que sabe, o professor que é capaz, mas ele não se mostra. Ele ocupa o lugar de não querer mostrar, porque querer mostrar que sabe, ele precisa ocupar a condição de pesquisador, a condição de estudioso, a condição de buscar formações acadêmicas. Então, há um movimento também nessa representação social do discurso, o discurso da acomodação. E eu vou levando, e eu vou fazendo. E nesse eu vou levando, eu vou fazendo, eu me perco de mim mesmo, até do meu desejo de amar a docência. Eu me perco do meu entusiasmo. Porque eu estou romantizando o discurso? Não. Tem coisa mais saudável do que você estar numa sala de aula, construindo diálogos de vida. Quando a professora Marta traz, estamos no mês de setembro, é um mês de valorizar a vida, e não de trazer a dor da vida, mas trazer o desejo de vida. E eu fiquei pensando, né, em relação ao fazer docente, em relação a esse lugar de fala que o professor fala na escola, que ele atua ali na cena. Será que a gente consegue ver também o entusiasmo nesse rosto do professor de estar numa sala de aula? O desejo de estar, o desejo de programar um planejamento, de elaborar um planejamento. E eu fiquei pensando, precisamos sair desse lugar também da autoflagelação, sabe? Do discurso da dor, do discurso do disfarce, do discurso da tristeza. A escola é lugar de vida. E a gente não pode estar no movimento da queixa, da queixa. Quando a gente vive muito no movimento da queixa, a gente não busca intervenções de mudança, né? E esse discurso de autoflagelação traz muito esse movimento que a gente está discutindo aqui, desse autoconhecimento, que a Josineide, ela pontuou, ela foi super feliz. Eu agradeço muito a forma como ela colocou. A autoflagelação, de achar que eu não ganho muito bem, de achar que o outro também não me ouve, está perfeito. Mas pode ser também um descuido, um descaso comigo mesmo. É a falta do autocuidado. Josemima? É a falta da autoestima. Só um minutinho. Sim. E eu fico pensando assim, esse movimento da autoflagelação é algo que a gente precisa discutir mais também, sabe? Eu fiquei pensando, a autoflagelação também é a falta do autocuidado. Porque a gente está falando da instituição pública, da instituição privada, mas nós temos movimentos exitosos de experiências, de narrativas docentes, né?
que a escola está avançando, mas que ainda não temos esse espaço, né, não de modelo, mas um espaço onde o diálogo possa ser o protagonismo principal na formação docente. E é isso, eu estou bem contemplada aqui, sabe, porque o autoconhecimento, ele tomou um corpo, assim, que me fez pensar, né, a falta do autocuidado passa também pelo abandono do meu olhar sobre minha prática. Então, eu tenho que pensar, enquanto professora, como eu estou fazendo para o outro, como eu estou planejando, porque também quando eu começo a valorizar o meu fazer docente, o meu entusiasmo pela docência, ele vai fluindo, ele vai aparecendo, né, com mais intensidade. E eu quero só repetir aqui o que eu já falei anteriormente. Eu penso que um dos grandes desafios desse novo tempo, desse novo século, desse milênio, não é mais reinventar a escola, porque ela já foi reinventada. Essa escola já foi reinventada. Estamos aqui dando aula, estamos aqui trocando experiência. Estamos aqui numa sala de aula virtual, mas é manter essa escola viva, é buscar movimentos para que esse professor traga sua fala no sentido do desejo de ensinar também. Ver esse protagonismo na escola, eu penso que é um dos grandes desafios. O protagonismo do professor. E a Josineide conhece o Papert, como algumas pessoas da sala também, ou talvez todos, que o Papert, ele fala no livro A Máquina das Crianças, precisamos diminuir situações de ensino e aumentar mais situações de aprendizagem, né? Porque quando eu me coloco mais em cenários de ensinar, o movimento dessa sala de aula não surge o protagonismo, mas o controle fica no movimento da docência, né? E eu vou sair daqui bem inquieta, muito inquieta, para buscar novos movimentos, para pensar a representação do discurso docente no momento em que a gente está trabalhando sobre autoconhecimento. E, Mauro, você também me encantou com essa escola, com esse movimento hostil. A gente disfarça a tristeza da gente. A gente disfarça a nossa dor. E muitas vezes essa tristeza é disfarçada porque a gente quer dar o nosso melhor enquanto professor. A gente está dando o nosso melhor enquanto professor. Mas há uma dor lá dentro da gente que precisa também ser ouvida, precisa ser acolhida, precisa ser alcançada. Então, a gente está aqui, assim, ó, com a emoção da escola acolher esse professor do ponto de vista do afeto e com a razão do professor trazer o protagonismo do seu saber acadêmico, da sua formação nesse território da aprendizagem, que é a escola. Eu estou trazendo com um ponto de reflexão aqui e gostaria que vocês me ajudassem, se eu organizei certo essa síntese. Por favor. É só mais um pontinho. Quando eu chamei da escola hostil, eu parti das premissas de Marciara e de Marta. Certo? Sim. A partir dessas premissas que elas bem levantaram. Tá? Agora, Josiane, ela foi assim, interessante, porque eu achei assim, apenas que ela foi pontual. Esse indivíduo, esse elemento, dentro do conjunto escola, ele está dentro do ambiente, né, de alto flagelo, de sofrimento, de angústia porque escolheu uma profissão e, quiçá, essa profissão ele não está feliz, etc. Esse indivíduo, ele está dentro desse ambiente hostil. É preciso se pensar. Agora, convencer esse indivíduo que está dentro desse conjunto para que ele refaça suas ações e suas atitudes depois de N compromissos que ele já tem durante toda a sua vida, torna bastante difícil que ele retome sua vida e assim por diante.
Tá? É mais isso que eu queria pontuar, mas estamos todos nós de parabéns diante de tudo isso, e nós estamos aqui, veja, 9 horas e 16 minutos, desde as 7 horas, 6h30 talvez, nós estamos aqui concentrados e discutindo um assunto tão interessante dentro do campo da educação. É verdade. Bom, lembrando, né, realmente o tempo, a nossa hora, que o Mauro pontuou. Tem mais alguém que quer se colocar? A gente está estamos nos aproximando do final da nosso diálogo aqui, não é? Mas, Nelly, você me fez lembrar esse poema que você trouxe, é o que é o grupo de Madalena Freire. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler esse poema para a gente ir concluindo nossa roda de conversa. E quando você trouxe, por coincidência, eu estou com o livro dela aqui, A Paixão de Aprender, da nossa Madalena Freire, né, filha do nosso saudoso Paulo Freire, né? Que alegria estarmos falando aqui, uma roda de conversa, um dia depois, né, do aniversário do Paulo Freire. Eu posso só falar uma coisinha antes de você ler? Por favor, Maciara. Assim, a fala da Josineide foi muito pertinente, né? Eu, como professora de sala de aula, de muito tempo de sala de aula, né, foram quase 32 anos que eu comecei a ensinar aos 17 anos, né? Então, assim, eu passei por muitas pessoas que se faziam de vítimas na escola, né, que se vitimizavam. Conheci muita gente boa mesmo, muitos profissionais excelentes, e assim, a gente convivi com vários tipos de professores. E esses que realmente se vitimizavam, eles saíam da escola, eles não continuavam, porque não era o que eles queriam, né? Mas muitos ficaram por conta do salário, né? A esperança de ter um saláriozinho no final do mês. E isso é o mal profissional, como em toda profissão tem o mal profissional. Mas eu acredito que a escola, enquanto o cuidar, ela tem que ter o cuidado de falar com o professor, como eu ouvi muitas vezes em reuniões e reuniões, vocês façam um trabalho bem feito, porque a fila é grande. Quando você escuta uma coisa dessa, né, um assédio moral desse, o que é que você pensa? Então, a instituição ela tem que cuidar do profissional. Existe o que se vitimizam? Existe demais. E existe os bons profissionais mais ainda. Mas a gente tem que ter o cuidado para não generalizar, né? Porque é uma coisa que não acontece só na escola. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Maciara, por você acrescentar mais reflexões. Então, eu vou ler o poema da Madalena Freire, tá? Eu não sou você, você não é eu. Eu não sou você, você não é eu. Mas sei muito de mim vivendo com você. E você sabe muito de você vivendo comigo. Eu não sou você, você não é eu. Mas encontrei comigo e me vi enquanto olhava para você. Na sua minha insegurança, na sua minha desconfiança, na sua minha competição, na sua minha birra infantil, na sua minha omissão, na sua minha firmeza, na sua minha impaciência, na sua minha prepotência, na sua minha fragilidade doce, na sua minha mudez aterrorizada. E você me encontrou e se viu enquanto olhava para mim. Eu não sou você, você não é eu, mas foi vivendo minha solidão que conversei com você. E você conversou comigo na sua solidão ou fugiu dela? De mim e de você. Eu não sou você, você não é eu. Mas sou mais eu quando consigo lhe ver, porque você me reflete no que eu ainda não sou, no que já sou e no que quero vir a ser. Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo, enquanto somos capazes de, diferencialmente, eu ser eu vivendo com você, e você ser você vivendo comigo. E é assim, com esse poema, né, com esse poema
da Madalena Freire, que nós encerramos a nossa roda de conversa com bastante gratidão, gratidão às palestrantes, à professora Maciara, professora Marta Batista, a vocês que construíram e que provocaram novos diálogos no campo, inclusive, da ciência, não é? Tem novos diálogos aí surgindo, né? Sobre a questão do discurso, né? Da representação social do discurso docente. Novos diálogos estão surgindo. Então, só tenho que agradecer a vocês e vamos caminhando para a nossa 10ª roda de conversa, que será presencial. Muito obrigada a todas, a todos, e até o nosso próximo encontro.